Gente, boa tarde então a todos, todas, todes. Eu sou a Emerson de Paula. Queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Jennifer, né, por toda essa mobilização. Eu sou professor aqui do PPG-100, né, do programa aqui de pós-graduação em artes cênicas aqui da UNB. A gente está fazendo uma gravação, né? Então vou me autodescrever. Eu sou um homem gordo, de cabelos grisalhos nas laterais, está cortado em estilo moicano, tenho um rosto redondo, sou um homem negro menos retinto, estou usando um óculos de correção de grau, no estilo aviador, sobrancelhas pretas, nariz largo, olho preto, boca grande, estou com uma barba em crescimento, iniciando o crescimento, também grisalha. Estou sentado aqui no meio da sala. À minha esquerda tem um intérprete de Libras. Eu estou sentado numa carteira. Estou com uma blusa branca, estilo uma bata, mas branca, com tipo uma redinha toda furadinha assim, calça jeans e uma bota de cor bege. Eu vou contextualizar um pouquinho antes de chamar, né, o professor Flávio. Meu sinal em Libras é este. Isso. Eu sou professor inicialmente da Unifap, né, da Universidade Federal do Amapá. E aí, nesse meio desse caminho, eu me tornei também professor permanente aqui no PPG-100. Tá aí a Rosa, que é minha orientanda, né, de doutorado, está fazendo uma pesquisa sobre teatro surdo. E desde que a gente chegou aqui no PPG-100, a gente está, uma das linhas de pesquisa que eu tenho é sobre acessibilidade cultural, né? Então pensar a dimensão da acessibilidade cultural, mas nas artes da cena. Nós fizemos já uma disciplina específica sobre a temática, estamos fazendo eventos, né, os eventos dessa semana, que nós temos hoje, também nós temos na quinta-feira, às 2 horas, em específico, né, com o Flávio, que vai falar do pós-doc dele, que foi sobre acessibilidade. Mas de onde surge tudo isso? Isso vem lá da Unifap, Universidade Federal do Amapá, que é um curso de licenciatura. Então nós estamos aqui numa troca de experiências, junto com a professora Jennifer, que tem trabalhado, né, essas questões e pensado a acessibilidade cultural. A UNB, ela faz parte de uma rede, que a Unifap também faz parte, que é a Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural, que vai vir aí com vários cursos gratuitos, né, na perspectiva, para além da política pública de acessibilidade cultural, pensando na cena mesmo, né, no produto cultural em si. Então lá na Unifap, desde 2017, a gente começou a fazer um trabalho, a princípio extensionista, ligado à acessibilidade cultural, né, com o Laboratório de Acessibilidade Cultural, onde a gente estava fazendo uma sensibilização dentro da universidade e fora da universidade sobre a acessibilidade cultural, ou seja, a presença das pessoas com deficiência no espetáculo teatral, especificamente, né, porque é um curso de teatro, as pessoas enquanto, né, atrizes e atores na cena, as pessoas com deficiência na plateia, e também uma ampliação de pensar a deficiência enquanto estética, né? Como que, por exemplo, os recursos de tecnologia assistiva, como por exemplo Libras, que estamos aqui, pode estar na cena para além de ser só, que é importante, o recurso comunicacional de tecnologia assistiva, um espetáculo acontecendo com a presença do intérprete. Mas como que como o Flávio gosta de dizer, como essas tecnologias assistivas passaram a se tornar tecnologias de cena. Então nós caminhamos com um projeto de extensão desde 2017. Hoje nós somos um curso de teatro que tem um laboratório de audiodescrição, né, especificamente com equipamentos, né. Então, até onde a gente sabe, é o único curso de teatro que tem especificamente um laboratório de acessibilidade cultural e de audiodescrição. Nós temos equipamentos, a gente consegue atender 30 pessoas, por exemplo, no espetáculo, né, com os equipamentos de audiodescrição.
Então, essas camadas geraram uma série de publicações que, se vocês tiverem interesse, está disponível na internet, que chama Acessibilidade Cultural no Amapá, que chegaram a 4 volumes, são todos gratuitos, estão abertos a leitores de tela, onde a gente queria falar do que era feito na região norte sobre acessibilidade cultural, em específico no Amapá, né? O Amapá é um dos menores estados da região norte, estamos lá na ponta, né? Fazendo divisa ali com a Guiana Francesa, né? Um estado a princípio isolado, porque você só chega de barco ou de avião, né? Então, como que é pensar acessibilidade cultural numa região também com todas essas características? Então, a produção, ela foi feita, a produção bibliográfica, que aí, saindo da extensão, virou também projetos de pesquisa, né? E quando eu falo pesquisa de iniciação científica e também de TCCs, a gente lidando também com a comunidade de pessoas com deficiência. Essas pessoas passaram a adentrar o curso, porque as pessoas com deficiência já fazem parte, enfim, da universidade. Mas em 2016 nós passamos a ter cotas específicas, né, a partir do Enem, para as pessoas com deficiência. No curso de teatro da Unifap, isso foi um diferencial, porque essas pessoas passaram a adentrar o curso a partir das cotas e conscientes de que querem fazer teatro, né? Não era só, é o que o Enem deu, não, eu quero fazer teatro. Então, como é que foi lidar, por exemplo, com uma aluna cadeirante que adentra o espaço, e como é que vamos lidar, por exemplo, na aula de corpo? Como vamos lidar com uma aluna que tem mobilidade reduzida, alunos autistas. Então a gente foi criando um protocolo de atendimento, né, que vai desde saber se temos um laudo, né, se a pessoa está laudada. Eu sei que isso é uma grande discussão, mas ao mesmo tempo, se a pessoa tem um processo escolar na educação básica, que ela teve algum acompanhamento, é importante para a gente saber. Claro que vocês vão dizer sim, nós temos uma peculiaridade. No Amapá, nós temos muitos alunos e alunas que não são de fora do estado, às vezes são de fora da capital, né? Nós temos muitos alunos que são da própria região. Às vezes o aluno mora do lado da universidade. É diferente, por exemplo, numa universidade como a UNB, que tem gente de todos os lugares, né? Que faz com que talvez a pessoa fique muito sozinha, né? Ela chega para estudar que ela está sozinha, né? Ela vai criar suas redes. No Amapá, a gente conseguiu também estabelecer as redes. Aí vocês vão dizer, vocês conversaram, fizeram reunião de pais? Fizeram reunião de pais. A gente entendeu que era necessário quebrar as barreiras atitudinais, né? Começando a partir dos professores. Então a gente foi conhecer a família. Nós temos uma aluna, por exemplo, que a mãe é acompanhante oficial, né? Titulada, tutelada, vamos dizer assim, para acompanhar ela, porque precisa ir ao banheiro, acompanhar ela nas aulas. Nós temos até um relato interessante, que a mãe acompanhava a aluna e nas aulas práticas a gente tem um negócio no teatro, né, que tem que ter uma roupa neutra. Aí todas as aulas a gente fica de preto, né, que é a roupa neutra. Aí a mãe ia também com a roupa preta, porque a mãe ia locomovendo a aluna nos exercícios. Enfim, a mãe hoje está formando junto com a aluna no teatro, fez o Enem. Então, para vocês verem as camadas, e aí foi interessante, porque a mãe não ficou no mesmo período que a filha. E aí ela virou e falou, a aluna está aqui na sala, tchau, vou para minha sala, se vira, professor. Então é isso, né, que tinha que acontecer. Assim, então nesse caminho todo que a gente foi fazendo de pesquisa, extensão, isso foi refletido no ensino. Então por isso que hoje, estou fazendo essa introdução, para já trazer agora para o Flávio, porque a gente fez uma reformulação do nosso PPC, que é o projeto, né, pedagógico de curso. Então hoje nós somos um curso que tem uma disciplina de acessibilidade cultural nas artes cênicas para os alunos, né? Então os alunos pensam já, como temos teatro do oprimido, como temos teatro negro, na perspectiva de descolonizar um currículo, de deixar o currículo numa proposta mais contemporânea, né, do que é as artes cênicas, pensando da época que eu formei, né, sei lá quanto tempo a gente tem de formado, 20 anos, uns 20 anos, né, enfim, mal a gente vê teatro brasileiro, imagina essas outras discussões, né, de outros grupos e outras demandas nas artes da cena.
Então nós temos uma disciplina de acessibilidade cultural nas artes da cena, e nessa perspectiva de estarmos aqui essa semana na UNB fazendo essa troca de saberes, eu passo agora para o Flávio, que vai falar especificamente, né, dos jogos teatrais e acessibilidade, né? A partir nós estamos aqui trazendo realmente uma experiência, né? Para depois ouvir vocês, enfim, o que trouxeram vocês aqui, se a pauta também, se vocês já estão trabalhando a pauta. Depois, no segundo momento, nós vamos falar de um livro que nós produzimos aqui na UNB. E aí, Flávio, agora então, eu quis dar esse contexto para vocês entenderem que a partir da demanda da comunidade, a comunidade de pessoas com deficiência entrando na universidade, a gente lidando com a comunidade externa nos nossos projetos, a extensão, a pesquisa mobilizaram o ensino, né? Então fez com que a gente tivesse literalmente uma postura pedagógica, e estamos agora na implantação e aplicação desta disciplina, que aí eu convido o professor Flávio Gonçalves, que é da Unifap também da área de prática pedagógica, né? Fez o pós-doutorado dele aqui em acessibilidade cultural, que na quinta-feira, quem tiver interesse, às 2 horas, ele vai estar falando uma perspectiva, né, de tecnologia assistiva como tecnologia cênica, e fica aí com vocês convidados, às 2 horas, aqui também, nesse espaço, não nessa mesma sala, mas é nesse espaço. E aí eu convido o Flávio para essa troca de experiência, para que a gente possa também ter um tempo de conversar com vocês. Então, Flávio, muito obrigado. Olá, boa tarde. Então, como o Emerson já me apresentou, eu sou Flávio Gonçalves. Eu sou um homem negro, menos retinto, tenho cabelos lisos, tenho olhos, nariz e boca médios. Eu estou com óculos de acetato transparente arredondado, e estou com uma camisa, estou com barba por fazer, né? Crescendo barba. Estou com uma camisa branca de botão, né, com algumas folhagens verdes. Estou de calça jeans preta e um tênis branco, né, com alguns detalhes vermelhos e azul. E o meu sinal em libras é um F aqui do meio da cabeça até aqui a orelha 2 vezes. Então, como o Emerson falou, sou professor lá da Unifap, do curso de teatro, do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Amapá. É um curso razoavelmente novo, né? Ele tem ali, agora fizemos 10 anos, né? Então quando a gente pensa assim, um curso que tem 10 anos, ele ainda é novo, né? Ele está ainda caminhando, aí se descobrindo, né? Enquanto curso de formação docente, né? E como o Emerson falou, nós passamos agora recentemente por esse processo de reconstrução desse currículo, né? A gente reviu algumas coisas, né? Que a gente estava pensando que, não, de certo modo, está incomodando um pouco aqui, esse currículo não tá contemplando as demandas que a gente, né, tem, né, em relação a algumas discussões que o curso fica desenvolvendo. Discussões no âmbito do teatro negro, da questão de algumas discussões do âmbito racial, questões voltadas para a acessibilidade, né, e outras questões ali já de âmbito mais burocrático, né, de obrigações que os cursos tiveram que readaptar aí no currículo. A gente também teve que estar fazendo essas adaptações, né? Mas, especificamente, essa questão da acessibilidade, ela entra de 2 maneiras no nosso currículo, né? A primeira maneira, que é a maneira talvez mais enfática assim, da gente perceber, é nessa criação dessa disciplina, que é de Teatro, Educação e Acessibilidade, né? Isso é fruto muito do trabalho que o Emerson trouxe lá para a Unifap, né? O Emerson chega em 2017, né, Emerson, na Unifap, e ele traz essa pauta da acessibilidade cultural. O Emerson é um dos egressos do curso que existiu, né, no Rio de Janeiro, que era um curso presencial de acessibilidade cultural. Então o Emerson é de uma das turmas, então ele é egresso desse curso, né, que agora se transforma, que está em processo de transformação em um curso que vai ser EAD, vai ser ofertado para todas as regiões do Brasil, inclusive a UNB é um dos polos, né, que vai receber esse curso. Então o Emerson traz essa pauta da acessibilidade cultural para ser discutida dentro da Unifap, né, inicialmente a partir de projetos de extensão, né, ainda não tínhamos ali como inserir isso de forma contundente no currículo, né, ele ainda não estava curricularizado, mas o Emerson já trouxe algumas questões ali para a gente trabalhar no âmbito da pesquisa e da extensão, como ele mesmo falou, né? Criou o laboratório de acessibilidade cultural em Macapá, que é o LAMAC,
fez alguns trabalhos de iniciação científica com essa pauta, e o Emerson, né, foi ali conquistando alguns colegas do colegiado, né, também para estar dentro dessa discussão da acessibilidade cultural, e eu fui um desses que acabei topando aí essa parceria, né? Nós desenvolvemos muitas coisas juntos, né, Emerson? Além de outros colegas, a Adriana também, mas eu acho que nós dois fizemos mais coisas juntos, né, nesse âmbito. Inclusive fizemos essa coleção de livros, que é o Acessibilidade Cultural do Amapá, que vai do volume 1 até o volume 4, né, que é para a gente pensar exatamente essas experiências de acessibilidade cultural dentro do estado do Amapá, né, especificamente como que a gente poderia mapear essas ações, no âmbito de todo, né, ações de todo tipo, desde questões, né, do âmbito da cena teatral, mas passando pelo turismo, passando, né, pensando cultural, esse âmbito cultural da acessibilidade cultural, em vários setores, né, não somente no campo da arte, mas pensando na arte e cultura, né, de um âmbito geral. Então nós tivemos muitas experiências aí relatadas nesses livros, né, que a gente organizou durante esse percurso. E aí, quando a gente, que é exatamente essa relação dessa presença no currículo, quando a gente traz essa disciplina, inicialmente existia uma discussão que a disciplina ela seria optativa, né, e aí tem uma relação política de jogo ali, de interesses, e aí nós, né, o grupo da acessibilidade batemos o pé, né, não, ela não vai ser optativa, ela vai ser uma disciplina obrigatória, né? O currículo ele precisa ter uma disciplina que se discuta a acessibilidade, que se discuta, né, a prática teatral e de teatro ali, especificamente de teatro e educação, né, a partir do âmbito da acessibilidade, né? Então fizemos essa discussão e a gente conseguiu aí conquistar que essa disciplina fosse transformada numa disciplina obrigatória. Ela está no segundo semestre do curso, né? O novo currículo acabou de ser implementado, então nós temos uma primeira turma que está no novo currículo e acabou de entrar uma segunda turma, né? Então essa disciplina foi ofertada pela primeira vez agora, ela acabou de encerrar, eu ofertei essa disciplina e ela vai ser reofertada agora no próximo semestre para a turma 2025, né, que entrou agora. Então, vai ser a segunda experiência que a gente tem com essa disciplina, né, que ela ainda está em construção, porque é uma grande experimentação, né? Como o Emerson falou, nós estamos aqui falando um pouco de uma experiência que a gente está tendo no âmbito da Unifap, né? Especificamente no recorte da Unifap. Até porque eu estava conversando com o Emerson. Pensar a adaptação de jogos teatrais, né, para o público de pessoas com deficiência não é algo novo, não é algo que a gente está inventando, né? Existem muitas experiências pelo Brasil que estão sendo desenvolvidas nesse âmbito, mas aí a gente está pensando no âmbito da Unifap, da região norte do estado do Amapá, né, com o público, e nessa experiência inicial que nós fizemos, com o público com deficiência visual, né? Então tem esse recorte específico. Para esta experiência, foi um público de pessoas com deficiência visual, né, que a gente trabalhou. E uma outra questão que o currículo traz, esse novo currículo que a gente aprovou, né, esse PPC, é a atividade curricular de extensão, que é uma obrigação agora que os cursos de graduação, né, têm, de fazer com que a extensão seja curricularizada, né? Então ela passa a ser parte integrante do currículo, e os estudantes são obrigados, né, a fazer a extensão dentro do currículo, né? Então é uma atividade obrigatória a ser desenvolvida, e aí a gente tem também 6 atividades curriculares de extensão. E aí por que eu trago essas duas questões, né? A disciplina e a atividade curricular de extensão? Porque a atividade curricular de extensão não necessariamente, pelo menos na Unifap, ela vai trabalhar com acessibilidade. Mas dependendo do professor que vai estar com aquela atividade naquele período, né, isso pode ser trabalhado. E coincidiu de que eu estava tanto com teatro, educação e acessibilidade e também com a atividade curricular de extensão. Então nós fizemos esse trabalho em correlato, né, entre a disciplina e a atividade de extensão, porque era a mesma turma, né, os estudantes estavam fazendo as duas atividades, então eu integrei essas duas experiências. Inicialmente nós fizemos a disciplina, né, em que a gente discutiu algumas questões sobre acessibilidade cultural, discutimos sobre os diferentes tipos de deficiência, as questões de tecnologia assistiva, e fizemos algumas experimentações, né? Eram 8 estudantes, era uma turma pequena de 8 estudantes, mas esses estudantes eles se aventuraram na experimentação de adaptação de jogos teatrais, né? Então cada um propõe um jogo teatral, né? 1 ou 2 ou 3 jogos teatrais para experimentar. Então eles traziam para a sala de aula e a gente ia fazendo
esses jogos teatrais no âmbito de experimentar, para que a gente pudesse construir uma versão final, ou pelo menos uma visão provisória, né, para que a gente pudesse depois colocar em prática na atividade curricular de extensão. Então a gente fez essa experimentação em sala de aula, então os estudantes eles traziam esses jogos já conhecidos, né, ou jogos populares, ou jogos que alguns até inventaram jogos, né, criaram novos jogos, pensando nessa perspectiva. Mas o mais interessante é pensar assim, nós estávamos ali com uma turma que era uma turma, todos são videntes, eles não tinham deficiência visual, mas nós estávamos pensando em trazer jogos adaptados para pessoas com deficiência visual. Mas ao mesmo tempo a gente pensa que numa turma, a gente está pensando no âmbito também, né, que é até um termo um pouco polêmico, no âmbito também da inclusão, né? A gente fala de acessibilidade, fala de inclusão, às vezes parece que é a mesma coisa, mas tem suas diferenciações. Pensando no âmbito da inclusão, a gente pensou também de como que essa aula, ou esse jogo, ele é acessível tanto para pessoas que enxergam e para pessoas que não enxergam. Então, no momento de experimentar, em nenhum momento a gente vendou os olhos, por exemplo, né? A gente não ficou inventando que nós éramos cegos. Nós estávamos lá fazendo de olhos abertos, mas pensando na possibilidade, se nós tivéssemos uma pessoa cega, como que essa pessoa iria lidar com esse jogo, né? Então a gente fez essas adaptações e sempre nessa coisa de testar, refazer, faz de novo, né? Aplica novamente, e a gente foi construindo esses jogos dentro dessa experimentação. E no final da disciplina nós saímos com o planejamento de uma oficina, né? Então nós planejamos uma oficina para ser aplicada aí partiu para a segunda parte, que foi, né, a atividade curricular de extensão. Essa oficina se transformou nessa atividade curricular de extensão e ela foi ofertada para o público do Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual, né, que é o CAPDV, que é um centro lá que ele é ligado ao governo do estado do Amapá. Ele atende pessoas com deficiência visual, né, em vários segmentos, tanto na questão do apoio pedagógico, né, no reforço escolar, alfabetização em braille, soroban, né, que é a questão matemática. Eles têm trabalho também de orientação, né, do cotidiano, né, então crianças cegas, né, elas vão para lá e eles aprendem, né, até do mais básico, né, de abotoar a camisa, né, tem lá uns equipamentos, uns dispositivos que eles criaram que auxiliam, né, os recursos didáticos que auxiliam nessa coisa do cotidiano, né, das atividades diárias, né, que é o termo que eles utilizam para essa questão dessa orientação. E também para pessoas adultas que acabam ficando cegas no decorrer da vida e tem que, né, fazer essa adaptação. Então eles têm também todo esse trabalho lá dentro do CAP. E o CAP tem um trabalho com arte numa atividade específica, que é um grupo de dança, que é o Enxergando através da arte, ou Enxergando através da dança, né, que tem até no livro, depois a gente mostra a capa do livro, ele está na capa do livro do Acessibilidade Cultural 4, né? Não, é o 3? O 4 já é no 4. Aqui está no 3 e no 4. No 3 e no 4. Está nas duas capas dos dois livros, né, esse grupo de dança. Mas eles não têm atividade de teatro, né? Então a gente ofertou essa oficina para esse público, e aí foi um público diverso, que vocês podem ver aqui que nós temos, né? Aqui são nossos estudantes, então ele aqui é nosso estudante, mas ele, um senhor de mais de 60 anos, aí tem aqui a Elisângela, que já é uma conhecida da gente, uma parceira, que faz parte do grupo de dança, aí tem o Bernardo, de 10 anos, né? Tem a Berna aqui, que também já é uma pessoa adulta, o professor não lembro o nome dele? Jodoval? Não é Jodoval, é quase Jodoval. E nós temos aqui, por exemplo, essa daqui, ela não é cega, ela acompanha a Elisângela, né? Então ela faz o suporte com a Elisângela, mas ela participou da oficina também, né? E outros, né, que não estão aqui, não dá para ver nessa foto, mas que fizeram. Então nós temos um público misto, de pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam, tanto com cegueira total como baixa visão também, tá? Nesse grupo dessa oficina que durou 2 semanas, né? 2 dias, né? Numa segunda-feira, em 2 segundas-feiras a gente realizou essa oficina no CAP. E aí, aqui traz, por exemplo, algumas experimentações, né, que a gente estava fazendo durante a disciplina, quando a gente estava criando as adaptações dos jogos, né? Por exemplo, esse estudante ele trouxe uma proposta de criar uma adaptação para o jogo do espelho,
né? Então, como a pessoa não enxerga, então ele utilizou cabos de vassoura, e o cabo de vassoura vai dar ali ele faz com que, né, ele perceba para onde é que o braço está indo, o corpo, e até o próprio movimento do braço também dá um indício do que é que o corpo faz, né? Nesse caso a gente estava de olho aberto porque nós somos pessoas que enxergam, né? Mas aí a aplicação do jogo tanto vale para a pessoa cega também, para a pessoa que enxerga e que não enxerga, né? E aí uma coisa é a gente estar lá realizando o jogo com a gente que enxerga, outra coisa é quando a gente vai para o CAP, né? E aí a gente tem lá a experiência com as pessoas cegas ou com baixa visão, né? Ou mesmo pessoas que enxergam, né? Mas que não estão ali porque querem ter aula de teatro, não porque estão numa sala de aula de estudantes de teatro investigando, né, jogos teatrais. Assim, ela vai lá para fazer aula. E aí, por exemplo, o jogo acabou dentro das experimentações sendo adaptado. Percebeu-se que o cabo de vassoura ele era muito rígido, né? Então ele acabava que derrubava e depois para pegar o cabo de vassoura era difícil. Então o estudante teve, né, essa adaptação de usar fios, né, um fio de lã, e aí esse fio de lã ele deixa mais maleável, né? Então o movimento, consegue-se perceber o movimento, ele não dá tanta indicação, você não guia tanto o outro como o cabo de vassoura, porque quando é com o cabo de vassoura você induz muito o outro ao seu movimento, né? Então quando é com a fita, né, com a linha, você dá um indício do movimento e a pessoa vai ali né, tentando entender ali qual é a sua movimentação, e esse diálogo corporal ele é maior, né? Então, o estudante ele adaptou esse jogo com essa relação da linha, né? Da linha de lã. E aí uma questão que é muito presente, que é o toque, né? Os trabalhos que a gente desenvolvia tem muita relação do toque, né? Porque são pessoas com deficiência visual, né? Então, em todo momento, a gente estava trabalhando com essa relação de que, às vezes, a gente descrevia determinado movimento, determinado exercício, mas tinham alguns momentos que era necessário que tivesse o toque para que eles entendessem determinado movimento e, a partir daí, né, eles compreendessem o exercício, né? Que, por exemplo, como se tivesse ela que está em pé, ela não tinha compreendido que tinha que descer, né? E aí a gente vai dar um toque e ela vai compreendendo. Isso, ó. Alongando, sobe o ombro, desce o ombro, sobe o ombro, desce o ombro. Isso. Uma vez que ele compreende isso no corpo, né? Aí a gente deixa sozinhos para que ele trabalhe isso. Isso. Lá em cima. Isso. E uma coisa que era muito presente era a relação do som, né? Vocês podem, né? Eu fiz questão de colocar os vídeos com som, porque durante toda a oficina era muito barulho. Muito barulho pelo fato exatamente de toda a orientação dele ser feita, né? A maior parte da orientação dele ser feita através da fala. Né? Então toda a oficina era muito falada, muito barulho, mas barulho no sentido de dar essas orientações, né? Então o tempo todo a gente estava reforçando, né, aquela imagem a partir da palavra, né? Então tinha muito essa coisa de dar visualidade à palavra, né? Ele colocou a mão Então, por exemplo, a Berna, que é essa daqui, ela está fazendo exercício com o Bernardo, e o Bernardo ele está fazendo ali, ele está moldando, né, como massa de modelar o corpo da Berna. E aí, sempre quando eles estão fazendo o movimento, apesar do Bernardo colocar a mão dela lá, ela fica dizendo, né, ela reforça: a minha mão está na cabeça, Bernardo, né, minha mão está aqui, Bernardo. E aí é legal no final que o Bernardo ele diz uma coisa que é bem engraçada, assim, sobre essa percepção dele do jogo. Agora eu estou na cabeça E aí você está vendo ele diz, é engraçado, né? Então tem toda essa relação aí desse jogo, né? Ele percebe a partir das descrições, né, e do toque, né, o movimento que ela está fazendo, né, o gestual dela, e conclui, é engraçado, né?
Olha ali, já tá mirando, já tá mirando. Acho que fica arriscado. Né? E aí essa questão do caos é exatamente por isso, né? Porque a aula toda era muito focada nessa coisa, do barulho, do toque, né? Do estar tocando o tempo todo. Né? Nesse jogo aqui que a gente estava realizando, que era um jogo mais de finalização, era um jogo meio de pique, né? Que tinha várias regras. Vocês podem ver que tem coisas pelo chão, né? Nós temos uma linha barbante colocada, né? No chão para que quando eles toquem, né? no barbante eles percebam a questão da espacialidade, né? De que eles não podem ultrapassar aquele... Ou seja, as regras vão ser inseridas aos poucos, né? Dentro dos jogos. E esse último jogo ele tinha bastante regras, né? Então tem essa coisa aqui no piso, né? Que quando ele toca, que é um triângulo, ele senta com o pé e isso gera uma consequência, né? Para o Bernardo, que naquele momento ele está sendo a pessoa que está congelando, as pessoas que era um jogo de congela, né? Ele tem umas bolinhas de tênis que ele congela e as pessoas estão caminhando pelo espaço, né? Sem nenhuma indicação da gente, né? Eles estão ali livres para poder transitar e o Bernardo está, né, congelando eles e eles também se descongelam, né? Então é um jogo típico de congela, né, que eles estavam realizando, né? Então um caos que é um caos produtivo, né? É um caos de potência, né, nesse sentido, mas que tem muito a ver com essas especificidades, né, que está trabalhando ali com um público de pessoas com deficiência visual, né, que tem muito esse apelo da voz, da fala, da palavra e também desse toque, né, dessa sensibilidade, né, e muito por essa coisa, né, do que se o sentido da visão é anulado, né, os outros sentidos são aguçados ali, a gente estava trabalhando a partir dessa perspectiva, né. Então foi essa experiência que a gente teve com esse grupo de estudantes, né, essa foi da primeira oficina, nós tivemos uma outra oficina, e aí na outra oficina eles foram até um jogo em que eles puderam também criar roteiros, né? E aí foi interessante porque a criação de roteiros também era muito pautada nessa relação do sonoro, né? Então eles tiveram muito essa coisa da sonoplastia, né? De que forma a sonoplastia entra e ela pode se transformar ali também enquanto ali um recurso de tecnologia assistiva que está sendo colocada durante o jogo, né? Então eles tiveram toda essa preocupação de colocar esses sons como suporte para a cena, né, para poder ilustrar a cena, né? Então eles fizeram também um último jogo em que eles estavam em cena, criando roteiros, né, narrativas, e eles apresentaram, né, e foi muito interessante perceber essa relação de como que eles se sentiram em cena, né, e tal, o retorno que foi dado por eles, né, tanto porque era uma turma mista também, que era interessante, né, que tinham pessoas que enxergavam também, e como foi interessante esse contato, né, dos dois públicos. E como foi legal também para os estudantes, né, do curso de teatro estar nessa experiência, né, de colocar em prática essa experiência, né, e testar, né, essa parceria que já é muito grande entre o CAP e a Unifap, né, nós estamos sempre aí nesse diálogo, né, tanto a gente leva essas ações, como eles também trazem, né, formações para a gente poder estar trabalhando e experimentando, né, essas relações aí entre teatro, educação e acessibilidade, né, pensando nesse caso específico jogos teatrais a partir dessa perspectiva acessível, né, para esse público de pessoas com deficiência visual. Uma coisa legal que a próxima turma, né, não necessariamente a gente vai refazer a oficina no CAP, né, talvez a gente busque ali outro lugar que a gente possa, talvez até na própria Unifap, abrir uma oficina que a gente possa ter pessoas com outras deficiências, para que a gente possa também investigar outras possibilidades, né? Nessa turma nova agora que a gente vai iniciar, tem alunos com deficiência, isso é legal, né? Porque também a gente parte na perspectiva de nada sobre nós sem nós, né? Então a gente não fica só a gente, né? Pessoas sem deficiência propondo questões para pessoas com deficiência, então nós vamos ter alunos, né, que eles vão estar não enquanto alunos na oficina, mas eles vão ser propositores, né, dos jogos, então isso é interessante, vai ser potente, né, para a experiência. Nessa turma de 8 estudantes, a gente tinha só uma aluna com TDAH, né, mas não tínhamos nenhuma outra especificidade, né. Na nova turma nós temos alunos com deficiência física, né, com neurodivergentes, então talvez vai ser uma experiência bem mais, não bem mais, mas vai ser diferente, né, uma experiência diferenciada, né, e é sempre assim, sempre uma nova experiência, né, então a gente
pensar outras perspectivas aí para pensar, por exemplo, como que a gente faz jogos teatrais a partir da neurodivergência, né? Também pensando aí sobre, por exemplo, agora o barulho talvez tenha que ser repensado, né? Então cada turma é uma turma, né? Cada deficiência tem uma especificidade, né? Que a gente vai estar buscando aí trabalhar, né? Então foi essa nossa experiência, né? Nesse semestre. E aí a gente vai partir aí, foi a primeira vez que essa disciplina foi ofertada, né? Isso para a gente é um marco na Unifap, né? Então isso é importante que a gente coloque isso, né? Que a gente está nessa perspectiva, né? Que esses estudantes, né? Saem aí com essa perspectiva, né? De futuramente estarem aí em turmas, né? Que tenham pessoas com deficiência e eles têm aí algumas possibilidades, né? Algumas propostas aí para que eles possam trabalhar dentro dessas turmas, né? Então, essa é a nossa experiência, né, para agora, da Unifap, né, dentro dessa disciplina que a gente tinha para mostrar para vocês, né, e eu acho que a gente pode bater um papo, né, e pensar um pouco nessas trocas, né, que a gente possa estar realizando. Eu queria só completar, nós focamos nesse momento de fazer essa apresentação voltada para uma experiência, digamos assim, a partir de uma disciplina, mas assim, só para vocês terem uma ideia, porque talvez algumas pessoas vão querer, para amarrar aqui, né, a ideia, nós tivemos também a nível de extensão oficinas, né, para pessoas com as diversas deficiências, e também tivemos oficinas, por exemplo, só para pessoas surdas. O que eu estou querendo dizer? Claro que a gente necessitava, né, da presença de intérprete. Mas, como eu não sei se todo mundo aqui é do teatro, mas eu sei que tem muita gente do teatro, a gente começou a perceber, então, por exemplo, só para exemplificar, para ampliar aqui o debate, as aulas eram todas em círculos, se eu dava aula também tinha uma monitora, né? Então, por exemplo, se eu queria, porque vocês perceberam que o que Flávio traz é que a gente não perca uma dimensão que é dos jogos teatrais, que é o quê? Da brincadeira, mas também da autonomia, do prazer, né? Então que isso aconteça mesmo com as adaptações e as regras que todo e qualquer jogo teatral tem, e talvez esse tenha até mais regras devido a uma necessidade. Por exemplo, a limitação de espaço, mas é uma limitação de espaço para dar autonomia e liberdade, né? Para promover a criação e segurança. Porque se eu estou seguro, eu crio, né? Então, os jogos teatrais com pessoas surdas, a gente tinha, por exemplo, se eu estou aqui fazendo um exercício de aquecimento, a outra pessoa também estava fazendo espelhado, para que em círculo, porque é o seguinte, a gente necessitava do intérprete, mas também a gente que é aquela questão de que a pessoa, por exemplo, aqui está ótimo, nós temos um intérprete muito próximo das pessoas que estão palestrando. Mas numa oficina de teatro, às vezes tinha uma complexidade que eles iam olhar para o intérprete para depois, né, olhar para o professor. Então a gente sabe que tem uma questão aí dessa visualidade, né? Então a gente foi criando formas, por exemplo, esse exercício de aquecimento espelhado em círculo, o trabalho com sonoridades, muito usando o chão, bastões e parede, né, porque tem essa reverberação sonora, né? Mas o que eu queria deixar provocado para vocês aqui, que eu e o Flávio estão falando há muito tempo, mas quem sabe vem alguém aqui, né, fazer um doutorado com a gente, que é o seguinte: nós precisamos de um dicionário de palavras, de expressões teatrais em língua de sinais. Porque quando eu falava, porque, por exemplo, a sinalização do teatro é teatro, beleza, mas se eu falo assim, vamos improvisar, qual é a sinalização que você faria para improvisar? Pois é, só que essa camada do sinal de improvisar, para o improvisar do teatro, não dava conta. Então eu até arrepio, porque foi fantástico, porque a gente precisou explicar para o intérprete, e ele então foi criando naquela hora, validando os sinais para entender. Então nós precisamos caminhar num dicionário em libras para verbetes teatrais, sabe? Porque a nossa noção de espaço, o espaço cênico é outra questão, né? Então o que é sinalizar o espaço cênico? Para não ficar uma coisa assim,
Tô com o intérprete aqui, é difícil falar, né? Porque ele vai me chamar a atenção. Por exemplo, o sinal vai fazer assim, espaço cênico, né? Vai fazer o sinal assim. E não é isso, talvez ele vai decodificar um sinal que já traga tudo aquilo, participando com as pessoas surdas. Então, pelas pessoas surdas. Exatamente. Então é para a gente pensar sobre isso, viu? É um lugar, né? Porque a maioria das pessoas, seja nas experiências das pessoas surdas ou cegas, é uma outra camada. É a primeira vez que às vezes estão tendo contato com o teatro. E muitas delas nem foram no espetáculo assistir, passar pela casa física e a experiência do teatro. E estão indo fazer uma aula de teatro. Então são camadas, né, que a gente está dizendo aqui. O que nós estamos querendo dizer? A acessibilidade cultural nas artes da cena, que é o que nos traz aqui, nós estamos falando de direito à cultura, né? Ela é muito maior. Nós estamos falando de política pública, né? Porque não adianta só o espaço ser acessível, mas se a linguagem não é acessível, né? Se não temos pessoas com deficiência em cena, por exemplo, tá aí Vale Tudo, né? Mas está uma grande discussão, a comunidade, os artistas com deficiência estão discutindo por que não é uma pessoa com deficiência fazendo o papel do filho da Odete Roitman, né? Porque é o que chamam de creepface, por exemplo, que é alguém que não tem deficiência fazendo o papel de pessoa com deficiência. Aí é uma grande discussão, você fala, mas nós somos atores, atrizes, nós podemos fazer tudo. Podemos? Não podemos? Nós vamos voltar a pintar de preto? Né? Então são camadas aí, né? Então assim, só queria fechar nisso, que nessas ações todas, nós estamos falando de barreira atitudinal. Claro que eu quero dizer para vocês aqui, gente, eu gosto de falar, né? Flávio sabe. Flávio é mais educado que eu. Parece que tudo foi lindo, maravilhoso. Ai, acolhe, ai, todos os professores quiseram, ai, que lindo, vem. Nós tivemos um professor que queria carregar no colo, ah, coitado. Nós tivemos um professor que falou assim, tá filmando, mas eu vou falar. Não põe na minha turma. Nós tivemos professores que queriam desmatricular aluno de uma disciplina porque acham que não dava conta de terminar. O professor desmatriculava aluno. Nós tivemos um professor que falou, ela devia ir para pedagogia. Aí eu falei, então pedagogia é mais inclusiva do que o teatro, né? Porque eu entendi que queria falar pedagogia como se fosse mais fácil. Aí eu falei, então a pedagogia é mais inclusiva que o teatro. Então assim, isso foi uma briga. Quando o Flávio fala do atitudinal, e eu acho que isso aqui já é um atitudinal, não sei se todo mundo aqui, né, do PPG 100 ou das artes cênicas da UNB, quando vocês estão aqui, né, é algo que está sendo mobilizado com vocês, né, porque currículo realmente é poder, né. Então a presença da diversidade, agora eu vou ampliar, na formação, ela é muito importante, né, para que a gente tenha essas pessoas. Quantos professores com deficiência a gente teve na vida, né? Eu acho que eu e Catiane podemos falar aqui. Catiane foi minha colega, nós estudamos juntos. Nós tivemos um colega que era idoso, né, numa turma de gente de 20 e poucos, então já tinha um etarismo, sim, que eu acho que hoje eu penso que ele sofreu, sim, né? Hoje eu entendo, né? E ele era uma pessoa com deficiência, ele tinha uma mobilidade reduzida. Muitas vezes eu me pergunto se a gente soube ou não lidar com aquela informação, mas eu não sei se a Catiane vai lembrar. Nós tivemos um professor, porque ele trabalhava, ele fazia só a movimentação de um lado, né? Esse braço não movimentava, então ficava aqui. Um dia o professor falou assim, mas você vai continuar até quando só movimentando assim? Aí, só para vocês entenderem, né? Então esse braço movimenta e esse movimento. Ele falou, pega esse braço, faz isso, faz aquilo. Nós quase morremos quando o professor falou isso. Não sei se você vai lembrar. Eu quase tive infarto. Mas depois eu entendi, virou outra coisa. Porque é isso, às vezes ele fez, Catiane é muito do corpo, já chegou a fazer muitos trabalhos com Catiane, né? Às vezes ele fazia uma cena e fazia isso aqui, e soltava a mão aqui, e a mão tinha um movimento que ia descendo, virava uma outra qualidade de cena a partir daquele corpo. Por que ele não podia? Esse braço estava morto? Não estava morto. Ele não tem o mesmo movimento que esse. Então, assim, hoje eu fico pensando, né, que a acessibilidade cultural já estava no pé da gente, a gente nem estava dando conta, né? Como é que a vida é um ciclo, né? Mas é para vocês entenderem isso, né? A importância do que a gente queria hoje com a Jennifer aqui é pensar nesse currículo que é um poder, né? E quem faz o currículo somos nós, que somos os clientes ali. Por que eu falo isso? Hoje nós temos alunos que já questionam a acessibilidade, entendeu? Se essa peça, por exemplo, teve um trabalho que o próprio Flávio fez,
que tinha a ver com textos de Brecht, aí eles já entenderam que aqueles textos, né, as peças radiofônicas, já entendia que aquele texto era, né, narrava uma ação, e dali já pensaram, ó, esse texto aqui dá para encaixar para uma pessoa, entendeu? Então são esses movimentos que a gente precisa fazer. E aí isso gerou um movimento no PPG-100, que depois a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Mas vamos abrir aqui, se Jennifer quer comentar, alguém quer perguntar sobre esse primeiro momento. Na verdade, eu quero agradecer, que eu comecei tão esbaforida que eu não fiz as honras da casa, na verdade, né? Então, agradecer. Nós já estamos íntimos. Agradecer muito Emerson e Flávio, porque é uma grande oportunidade para a gente aqui na UNB, né? Receber vocês aqui para trazer essa experiência. A gente está tentando também trazer isso para cá, para o curso, né? Recentemente a gente tem uma comissão que foi criada, o INTA aqui faz parte dessa comissão para pensar. A Luana que tá? Eu pensei que fosse o INTA, trocou ou não? Não, estou na de habilidade específica. Ah, tá. Então a Luana está nessa comissão. Essa habilidade específica tem tudo também a ver de tem tudo pensar a ver. essa Sim, porque o nosso curso, inclusive, né, a gente tirou a prova de habilidade específica recentemente e está num processo ainda de experimentação para ver se vai ser mantida a retirada, né? Porque tem uma resistência em relação a, né, alguns professores defendem manutenção da habilidade específica e a gente sabe que ela dificulta muito a democratização do acesso, né? E pensando principalmente nas pessoas com deficiência, ela inviabiliza o acesso. Então, a gente está nesse movimento, né, de tentar começar a discutir essas questões no nosso curso. Então, uma ação como essa é muito importante porque a gente vai, né, semeando essa ideia, né, para que os estudantes, professores que estão hoje formando essa universidade possam refletir sobre essas experiências e ver que não é impossível de ser realizado, porque já tem experiências que foram realizadas e com muito sucesso, né? Então, para a gente é muito bom receber vocês aqui, agradecer, né, mais uma vez, e aí abrir agora sim, né, abrir para as perguntas, que aí a gente também começa a dialogar, aprofundar mais. Eu queria aproveitar que ela falou da habilidade específica, só para dar um exemplo, já que temos uma comissão aqui. Eu fui numa universidade, que não é o caso aqui, falar de acessibilidade cultural para docentes, era uma formação docente de um curso de teatro. E aí eu já virei e falei assim, mas eu não vou falar com os alunos e alunas, não? Aí ficaram assim, não, eu acho que tem que ser um 360 graus, né? Aqui eu falo uma coisa, aqui eu falo a mesma coisa, são formas diferentes. E aí, no meio da fala, várias pessoas levantaram a mão, porque lá tem habilidade específica, e falaram, por exemplo, no formulário não perguntava se a pessoa tinha alguma necessidade especial, se tinha alguma deficiência. Então já era um problema, né? Porque, problema que eu falo porque se eu preciso de uma adaptação para aquele momento da prova. E aí a pessoa falou, eu tenho uma questão de saúde, não é nem uma deficiência. E era uma questão cardíaca. E aí ela falou comigo que fez a prova, enfim, aí a gente tem aquela loucura, né, das provas de habilidade. 1, 2, 3, 4, já acho que o menino vai chegar aqui já, né, para mostrar, vender o curso, o professor, tá, eu tô falando que eu já tenho prova de habilidade também. Então, assim, a menina quase teve um problema lá, um infarto, né? Aí depois os professores falaram assim, a gente sabia que tinha uma aluna que tinha problema cardíaco, que foi avisado. Mas qual aluna? Não mudou a aula, né? Porque não é virar... Quando eu fiz teste de aptidão, então agora vou estar cateando aqui, lembrando, teste de aptidão na nossa aula de corpo, o professor parou assim, fez uma estrela, uma cambalhota, não sei o que, e falou, façam. Eu, na minha esperteza, entendi que aquilo era uma aula de improvisação. E aí eu, claro, não dei conta de fazer, mas improvisei um movimento. Mas um monte de gente quase quebrou o pescoço, porque achava que tinha que repetir aquela sequência de movimento. Então, assim, a questão atitudinal, ela é muito mais... É a questão. A questão atitudinal é a questão, né? Porque se você... eu estava num lugar onde as pessoas falaram, não estão sabendo lidar com essa entrada da diversidade no curso. Eu falei, mas eu também não estou fazendo nada para a diversidade, né? Porque um formulário, né? Você tem uma deficiência, tem uma necessidade, eu já preparo para saber, eu tenho um público diferenciado, eu tenho uma necessidade específica diferenciada para lidar com aquele público.
Mas enfim, estou falando demais. É bem parecido com a nossa realidade. Eu queria comentar, já que o Emerson me citou, mas eu acho que essa experiência de ter um colega, né, há 20 anos atrás, na graduação, um colega com um tatu, foi muito importante para as coisas que eu estou vivenciando hoje também. Eu estou trabalhando com um grupo de deficientes visuais, um grupo de teatro. Hoje eu sou aluna aqui do mestrado, né, e eu estou trabalhando com esse grupo e tem 2 lugares. Um é o que a gente imagina, né? Porque sem a relação, a gente só imagina. O que a gente imagina que eles possam fazer, ou como a gente poderia descrever o movimento que eles possam entender. Então, na relação, você vai descobrindo que é outra coisa. E às vezes você fala, então agora vamos agachar. E eles não sabiam o que era agachar. Porque, principalmente a que nasceu cega, assim, no contexto familiar dela e educacional, que ela passou, todas as pessoas que eu estou trabalhando têm 50 e poucos anos, não são jovens, mas é. E daí eu falei, nossa, tem que ensinar o que é agachar, né? E aí você vai entrando em camadas que você nem faz ideia, né, de que você ia... E ao mesmo tempo é o subestimar, achar que não vão dar conta. E daí, na verdade, fazem coisas incríveis, que foi o caso do tatu. Eu realmente fiz muitos trabalhos de corpo com esse colega nosso que falou da graduação, que teve derrame, então ele tinha todo um lado de corpo parado. E uma das pessoas do grupo que eu estou trabalhando que tem deficiência visual também tem a mesma questão física. E aí a gente tinha que fazer um trabalho que todo mundo tinha que, era em grupo, todo mundo tinha que fazer o mesmo movimento. Então a gente pegou cadeiras, a gente estava criando o trabalho. Eu, Charles, André. E aí a gente fazendo coisas que o tatu ia poder fazer, né? Sei lá, fazendo coisas que a mão direita pegasse a esquerda, virar a cabeça, fazendo não sei o quê. Na vez do tatu, ele se jogou no chão. E a gente teve que fazer o movimento dele. E eu também me surpreendi com esse grupo de pessoas com deficiência visual que eu estou trabalhando, que as primeiras vezes eu levei uns elementos, meu Deus, o que será que eles vão fazer? E a pessoa que era cega mesmo, que alguém tem baixa visão, essa era cega, pegou e saiu correndo pela sala, né? Então, são lugares muito interessantes e eles têm um nível de percepção também que a gente subestima e que a gente não tem. Porque eles já estão tão assim, principalmente, eu vejo principalmente as que nasceram. As que ficaram cegas são outras camadas, né? E depende do tempo que ela está. Mas o grupo que até está no livro, o e-book, né? Estão lançando, eu falei sobre esse grupo antes de entrar no grupo. E depois que eu escrevi sobre eles, eu entrei no grupo para fazer orientação de movimento. A Lúcia Corrêa, que é a diretora, ela trabalhou de uma forma que eles não usam bengala em cena e que sempre vai ter códigos que eles vão saber para onde ir, como sair, como entrar de cena. O músico entrou para a esquerda, nessa hora que ele se mexe, a cega sabe que ele foi para lá, então agora que eu vou para lá. E é muito interessante, porque a gente, se a gente tentar fazer a mesma coisa, a gente fica no palco perdido e não sabe nem para onde a gente tem que ir, né? Eu queria comentar isso, o quanto é importante a relação. A gente tem que estar com essas pessoas. E só assim a gente vai entender e vai interagir, né? E a gente aprender com elas e elas com a gente. Obrigada, por todo esse esforço de vocês. Tatiana, isso é muito legal porque nada substitui o ouvir a pessoa com deficiência, né? Porque, por exemplo, todas essas estratégias de palco, com certeza ela deve ter visto com eles, né? Deve ter tirado isso com eles, porque uma coisa a gente, como falou, a gente acha que vai resolver dessa forma, mas nunca é, né? Tem que ser a partir da escuta deles, porque só eles sabem como que é a melhor estratégia, né? Tem uma experiência muito legal nesse grupo de dança do CAP, que a professora ela criou um código tátil, né, no chão, para que eles possam se localizar para dançar, né? Então ela tem alguns retângulos de EVA em que ela coloca com fita no chão e tem uma fita, uma linha, né, de baixo, né, um fio de baixo que fica com volume e eles conseguem entender onde é que estão, eles conseguem fazer a coreografia
a partir dessa movimentação que ela criou, a partir desse tátil, né, no chão. Então são essas estratégias, né? Sim, eu lembrei dessa sua aula quando a gente teve que marcar o palco para eles apresentarem esse ano, que é colocar as fitas crepe todas com volume baixo. Isso, né? Todo mundo, opa, é aqui que eu... E uma outra coisa que a Catiane falou que é bem legal também é isso, né? Sobre a coisa do repertório, né? Porque a gente teve um dos exercícios dos jogos que foi de imitação, né? De animais e tal. E aí a aluna trazia papel, ele sorteava, ela lia para eles qual era o animal que eles tinham que imitar. E aí tinha alguns animais que eles não sabiam como era. Mas teve um que foi uma águia, por exemplo, que parece óbvio, né? Quem sabe que é uma águia. E aí teve um senhor que ele é cego desde a infância, ele falou, eu não sei o que é uma águia, nunca me disseram como ela é, nem qual o som que ela faz. Então a gente às vezes acha que é óbvio determinadas coisas, mas que não é óbvio, né? Então tinha a águia, ele não sabia, teve uma coruja também que ele não sabia, né? Então aí os alunos depois conversando comigo, professor, fiquei chocado, eu fiquei chocado porque ele não sabia o que era uma águia nem uma coruja. Mas é isso, né? Coisa do repertório, né? Então o visual ele dá muita coisa pra gente, né? Ele entrega muita coisa pra gente, né? Sim, eu levei para crianças, estou continuando a conversa. E aí pode entrar nessa vez no jogo. Com deficiência visual, uma agrofloresta. E aí ela é muito interessante, porque elas tocando uma bananeira, uma folha de bananeira, né? Elas tocando. A expressão dela, porque a folha não acabava, né? Sim. E ela não imaginava que era tão grande assim. Uma folha tão grande. E aí olha aqui o coração da bananeira, não chama de coração, chama. E elas tocando, e quando acabou, uma delas falou, eu quero conhecer mais. Isso. Porque era a maneira dela conhecer uma árvore, uma bananeira tocando. Se ninguém levar ela lá, ela vai só imaginar, né? Pode ser uma folha. É muito legal estar nessa discussão. É interessante ter essa fala, né? Se conhece ali do curso lá, né? Que a gente está tentando montar no Brasil, né? Meu nome é Charles e eu sou do Instituto de Letras, do Departamento de Língua Estrangeira e Tradução. E eu trabalho com acessibilidade, né, desde sempre, desde a graduação até o doutorado. Assim. Eu acho interessante essa iniciativa, né, de vocês e tudo, porque só para a minha fala é mais em dois sentidos. O primeiro, de reforçar essa questão de nada de nós sem nós. E interessante também de fazer com que tanto professores quanto alunos dos cursos tenham esse contato com as pessoas, né, contato com as pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência ainda não estão dentro das universidades. Muito poucas têm acesso às universidades. Né? Acho que a gente está começando no Brasil inteiro a abrir essas entradas, né, assim, não só nas cênicas, né, eliminando aí o teste de aptidão, mas nas outras áreas também. E eu falar da minha experiência também com alguns anos atrás, a gente desenvolveu eu sou da área de tradução, então eu trabalho com audiodescrição e com legenda para surdo e ensurdecido, né? Que é outra área, mas eu trabalho com teatro. Minha tese é sobre audiodescrição para o teatro. Inclusive fiz disciplinas aqui nas artes cênicas na época do meu doutorado, para entender sobre teatro, porque eu venho de outra área, eu venho da área da linguística. Enfim. E aí nós fomos desenvolver uma pesquisa, aqui em Brasília nós temos o CEDV, que é como cabe de vocês. E o CEDV, eu levei umas alunas aqui para desenvolver uma pesquisa com as crianças cegas. E a gente não tinha contato com, a gente só tinha contato com adultos cegos. Né? A gente vinha fazendo pesquisa com os adultos e testando que audiodescrição seria mais interessante, né? Que modelo seguir, e a gente foi desenvolvendo um modelo brasileiro, que é brasileiro, né? Aceito hoje, não somente a gente, mas os vários grupos de pesquisa nessa área no Brasil, né? A gente desenvolveu esse modelo brasileiro. Mas e as crianças, né? Então fomos lá no CEDV.
E eu lembro que o primeiro contato da gente, eu e éramos 2 alunas, e o primeiro contato foi de completo horror, porque nós chegamos na hora do intervalo e elas estavam, crianças entre 7 e 9 anos, elas estavam jogando futebol numa área cheia de colunas. A bolinha lá com o guiso, né, dentro, e elas jogando futebol. E a gente dizia assim, elas vão se estabacar nas colunas, elas vão cair, elas vão se ferir. Sabe quando a gente fica cuidando da criança da gente enxerga, que a gente fica atrás da criança pegar, ela vai cair, e a gente estava assim, até que eu peguei, não aguentei e saí. Fui falar com a professora deles. Ela disse, não, é assim mesmo. Eles brincam assim mesmo, e eles se batem, e eles caem, e eles levantam, e eles riem, e eles continuam, e vão, e eles adoram, e é onde eles aprendem a dançar, a andar, a se movimentar. Então, e essa experiência foi interessante também, porque a gente, com o olhar de enxergante, né, na tradução a gente usa o termo enxergante, né? A gente achava que a audiodescrição de um material que a gente tinha, que era a Turma da Mônica, os alunos não iriam, os estudantes, né, os meninos, as crianças, elas não iriam entender o filme de jeito nenhum. Era um filminho da Turma da Mônica que eles tinham que assistir, e a gente achando que, como tinha sido feito, não ia dar certo, porque as crianças não entenderam nada. Isso nós levamos 1 ano, tá, gente? Trabalhando com essas crianças. E no final das contas, as crianças deram milhões de gargalhadas com o filme, entenderam tudo, que a gente depois foi perguntar. E aí, mas o que ela faz ali? Por que ela faz assim? E eles foram dizendo, e foram rindo, e a gente, com o nosso olhar, né, às vezes preconceituoso, às vezes condescendente, que é uma das coisas horrorosas que a gente tem, uma certa condescendência. Eu digo para os meus alunos hoje, né, eu uma disciplina de tradução audiovisual focada nessas 2 modalidades. Eu digo para os meus alunos, a pessoa cega, a pessoa surda é gente como a gente. Eles têm os mesmos direitos, eles têm os mesmos deveres, eles não são coitadinhos. Então se tratem bem. Elas são gente como a gente. Elas precisam de que a gente elimine as barreiras, mas elas também têm que assumir o papel delas dentro das entidades representativas, das suas entidades representativas. Então, deixa dessa coisa, tadinho, fazer isso porque ele é coitadinho. Não, isso é coisa do século passado. Instituto Benjamin Constant, em 1800, outra história. E é muito legal ver essa iniciativa aqui nas cênicas, né, de tentar romper. Porque uma das coisas que a gente começou lá atrás também, aqui com a professora Rita, com a Fabiana Marrone, Fabiana, a Luciana Hartmann, foi a aluna das 2. A Luciana Hartmann, a Fabiana, Gente, a minha amiga do coração. E aqui é de coração, né? Se não fosse, né? Pisa na cabeça da cobra, né? Nós começamos também a fazer um trabalho aqui, muito tempo atrás, com uma turma concludente. Curso, quando da visita Eita, que a memória velhice é uma merda, né? A idade é uma merda. Era do poeta moçambiquenho, também Cláudio Coutinho, o cara que tem uma pista lá. Mia Couto. E nós começamos a trabalhar justamente teatro acessível com os estudantes. E há 2 pontos que os estudantes adaptaram do Mia Couto para apresentar, que era o trabalho deles de conclusão. Isso foi uma experiência fantástica, tanto para a gente quanto para os professores da época, porque tinha uma certa resistência em relação à inclusão e à acessibilidade de seus espetáculos,
porque achava que havia uma interferência, né, direta e, de certa forma, mas que faz sentido somente para as pessoas com deficiência, seja elas, né, o surdo ou o cego. E foi muito enriquecedor, porque hoje vários espetáculos aqui em Brasília contam com audiodescrição e com intérpretes de livros nos seus espetáculos, vários, e que vêm daqui da casa, alguns, outros, porque só influência dos alunos dentro da casa. Quer dizer, isso é muito importante, esse trabalho muito de formiga, e a resistência dos professores é um perigo, né? Então, você não trabalhe, vocês que estão trabalhando com o novo currículo, insistam, persistam e não desistam. O tema da loteria, né? Antigamente, insista, persista e não desista. Eu acho que é isso que é importante. A gente encara, né, fazer o nosso papel, como vocês estão fazendo lá no Amapá. Eu queria completar, porque o professor trouxe duas coisas, por exemplo, assim, na verdade, três coisas rápidas. Olha só, isso tudo que foi feito aí, a gente também fez uma devolutiva para a cidade. Então, por exemplo, a gente fez parceria com a Fundação de Cultura, né? Que é como se fosse Secretaria de Cultura Municipal. A gente fez cursos de acessibilidade cultural para os artistas da cidade, né? Para que a pauta se estabelecesse no Amapá. A gente conseguiu que a prefeitura contratasse, entendesse que intérprete de Libras e audiodescritores e descritoras é também um profissional da acessibilidade cultural, entendeu? Então não adiantava eles solicitarem, que os editais solicitam, né? Mas que não tenha esse profissional. Então a gente conseguiu isso. A gente fez um curso de extensão para a comunidade da Unifap, e aí vários cursos, não só teatro, e também para a comunidade externa, com pessoas cegas e pessoas enxergantes, de audiodescrição, né? Porque você hoje, pela legislação, né, vamos dizer assim, pelo menos você tem que ter um curso, ou você vai ter uma especialização, ou você vai ter um curso pelo menos de 100 horas, né, para validar. Então a gente fez um curso híbrido, né, metade online, metade presencial. Formamos cerca de 30 pessoas, entre pessoas cegas. Então, o que eu estou querendo dizer? Essas pessoas que vocês estão vendo aí, elas já estão também fazendo parte da cadeia produtiva da acessibilidade cultural. Acabou de acontecer a Folia Literária, lá no Amapá, que é um grande evento literário, onde fizeram audiodescrição, contrataram as pessoas. Então, temos alunos nossos que são audiodescritores, roteiristas e narradores, trabalhando com pessoas cegas da comunidade, que para muitos está sendo até o primeiro emprego, né? E aí hoje, isso aí eu vou contar, porque é a vitória. Nós fizemos dentro do edital da CAPES, né, da Universidade Aberta do Brasil, hoje nós vamos ter, eu sei que é do Amapá, mas eu vou usar aqui, está gravando, se alguém quiser me processo. Eu vou usar que talvez seja o primeiro da região norte. Nós emplacamos um curso de audiodescrição a nível de especialização na modalidade Universidade Aberta do Brasil para o estado do Amapá. Claro que alguém quiser fazer, de vez em quando vai ter que ir lá dar uma voltinha no Amapá. Mas assim, são essas... Retificamos, vai ser 100% online, aí pode participar o Brasil. E aí, ó, agora então, meu filho. Então, assim, porque o que a gente fez, porque a gente precisa também, o papel da universidade é esse. Né? Agora eu fico muito feliz porque isso tudo sai do curso de teatro lá da universidade, sabe? Claro que hoje Flávio é professor no mestrado em Educação Inclusiva, né? Que é uma rede, Profei, mas para vocês entenderem, assim, hoje a gente teve um evento já aprovado 2 vezes pela CAPES, Educação Básica, é o Norte de Arte Acessível, que é pensar acessibilidade cultural na educação básica, no livro Acessibilidade Cultural no Amapá, volume 4. Joga isso aí na internet. Vocês vão ver o relato de um aluno, viu, professoras aqui, quem está lidando, de um aluno da rede pública. Eu fiquei até arrepiado, assim, porque eu também fico preocupado, assim, já está emocionando. Mas é porque é o seguinte, é um aluno jovem, pré-adolescente,
entrando na adolescência, que olhou para os barcos, porque nosso meio de transporte no Amapá é muito o barco, e percebeu que as pessoas com deficiência não tinham condições de estar nos barcos. Um aluno de rede pública. Ele criou um protótipo de um barco acessível e levou para o governo. É isso que está no relato, eu quero que vocês leiam. A professora foi junto, ele ganhou prêmio, e aí quem que foi dar palestra no nosso evento? O aluno. O aluno está publicado no livro e foi ele todo feliz. Meu nome é fulano, tenho 12 anos, criei um barco. Assim, parou a cidade, né? Parou o estado, porque, você está entendendo? É muito claro que teve uma professora que veio junto com ele na escola pública. O que? Vamos embora. Ele que veio para a universidade e provocou a universidade. Ele criou o barco e foi falando, né? Porque nós temos também uma situação no Amapá que cria, não é exatamente uma deficiência, mas cria uma situação análoga, que é o escapelamento, né? As pessoas que estão no barco, né? Os motores, as mulheres, e às vezes naquela condição do barco ali, muito apertado, pequeno, os cabelos se prendem no motor, então é puxado o cabelo, puxado a pele, isso é uma realidade. Tá entendendo? Então, assim, sabendo as camadas são muito profundas. Então, assim, talvez cria-se uma deficiência, né? Porque às vezes puxou, criou uma deficiência física, tá entendendo? Então, isso tudo o menino pensou. E ele é uma pessoa que é considerada uma pessoa neurodivergente, né? Assim, segundo ele, enfim, os laudos. Então, para vocês entenderem, por exemplo, quando o Catiano, o professor, fala, as pessoas cegas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de trabalhar, entre aspas, porque a gente vai trabalhar teatro com essas pessoas, porque as pessoas surdas são muito expressivas, né? Porque tem aqui a janela de comunicação, né? O rosto diz muita coisa. Eu faço um sinal, e se eu faço assim com o olho, eu estou reforçando uma coisa, né? Meu rosto reforça o sinal. As pessoas cegas, às vezes, não sabem o que é dar tchau. Tem nesse livro aí, os relatos, ensinando a pessoa que é dar tchau, licença, que é joia. Porque você vai gostar, tudo bem? A pessoa fala com você, ok, você fala assim, Ela não sabe, mas se você não sabe o que era isso aqui, não. Porque tem uma tensão no rosto muito grande, né? Porque o rosto é o lugar da tensão, né? Que eu tô andando aqui, me guiando, eu tô aqui tenso, né? E aí eu já vou pulando aqui o seguinte, nesse movimento da gente não ficar só no Amapá, a gente aterrissou aqui no PPG 100, porque eu sou professor aqui do mestrado, doutorado, e o Flávio veio fazer, achei chique, veio fazer pós-doutorado comigo, tô bem na fita, né? E aí também na acessibilidade cultural, então eu vou pedir você para colocar. E aí nós criamos, viu, professor, nesse movimento, nós lançamos um livro que está gratuitamente sobre artes cênicas e acessibilidade cultural, que é uma produção do PPG 100, que nós temos aqui alguns alunos que vão falar. Vocês fiquem à vontade de perguntar, mas é porque eu acho que já é um gancho para aqui, que é o seguinte, foi literalmente uma ação atitudinal. Foi uma disciplina concentrada de 2 semanas, que é tópicos especiais em artes cênicas, e eu como professor já né, porque eu trabalho com teatro com diversas camadas, digamos assim, o que é considerado periférico. Teatro oprimido, teatro negro, teatro prisão, teatro acessibilidade cultural. Eu também trabalho nas interseccionalidades. Mas aí aqui no PPGC eu falei, é a hora da gente provocar. E a gente, então, fez uma disciplina, tópicos especiais em artes cênicas, de 30 horas, onde o recorte foi acessibilidade cultural nas artes da cena. Então, pensar, né, a pessoa com deficiência em cena, a cena para a pessoa com deficiência e a deficiência enquanto estética. Esse e-book está aí gratuitamente. Aquilo ali é um evento, por exemplo, vocês estão vendo ali que é uma intérprete na capa, embaixo é um recurso de audiodescrição, a mesma peça, que teve audiodescrição, ali alguém usando recurso, e em cima vocês estão vendo que a intérprete está dentro de cena e está também caracterizada, né? Com uma peça de figurino e o ator interagia com essa intérprete, né? Então, que é um outro lugar aí também. Tô pensando aqui, Rosa, também a pessoa para sua, porque eu já lembrei que ela fala isso na tese dela, olha, pra você ver, orientando no meio da palestra. Aqui em Brasília nós temos 2 escolas bilíngues, né? Libras, para alunos surdos da rede pública, e eu fico muito, você fala que eu fico emocionada toda hora, mas eu fico toda hora também arrepiada, assim, quando a gente fala sobre o assunto. A maior dificuldade de levar os alunos para o teatro foi um grande
tem que pensar também que a visualidade em cena comunica para o surdo. E o que tem acontecido que eles têm dificuldade? Ou eles olham para o intérprete, que foi colocado lá no cantinho, né? E olha, não competir com o artista não, né? Não pode aparecer muito. Mas o intérprete quer comunicar ali para o sujeito surdo. Ou ele olha para a cena, né? Então você trazer isso dessa integração entre o intérprete não é uma briga, não é uma competição, sabe? É uma comunicação para pessoas que têm direito também à questão cultural. Exatamente. Eu só para completar vocês, porque é muito importante, por exemplo, quando eu vejo vocês aqui nas cênicas, né, trabalhando sobre essas questões, tanto questões de inclusão, quanto questões, como você falou, né, inclusão e acessibilidade são duas coisas distintas. Eu sem óculos aqui é meu aparelho de acessibilidade, não me vejo ninguém. Então, assim, é muito importante que as cênicas abracem a formação de intérpretes de Libras, de audiodescritores. Porque, por exemplo, um intérprete de Libras, para ele fazer a interpretação de um espetáculo, de uma cena, não só falando dele em cena, ele tem que entender daquele movimento, ele tem que entender daquele espetáculo. O audiodescritor do mesmo jeito, é o que eu defendo. Né? O audiodescritor, ele não quer ter que ser uma pessoa formada em artes cênicas, mas ele tem que entender a profundidade do espetáculo, né? Para ele dirimir essas dificuldades, inclusive em relação às grandes produções. Ele é um componente da equipe de produção, né? Ele tem que ser, ele não é. Entendeu? Tanto o intérprete quanto que é uma coisa dos editais, você falou dos editais, né? Os editais hoje obrigam aos espetáculos que tenham acessibilidade, né? Mas como é que é dada essa acessibilidade? Entendeu? Aí contratam uma pessoa que faz essa coisa meia boca mesmo. E não, ele é uma pessoa do grupo. Mas tem muitos pontos aí. Os editais obrigam os artistas, os produtores agora, né? E eles não aumentaram R$1 de verba para que isso aconteça. Então você acaba cumprindo ali as dicas, dando. Então o escritor desse dia, liga desse dia. É um malabarismo da verba, né? Já é um malabarismo para fazer o espetáculo. Que a pessoa tem que ser do grupo, a pessoa tem que fazer parte do grupo. Primeiro, porque ela vai saber fazer melhor, porque ela vai entender do espetáculo. Ela sabe bem os jogos de cena, né, que vão acontecer ali, e todo dia é um espetáculo diferente, né? Então, todo dia é uma cena diferente. E o intérprete também, ele vai saber em que momento ele vai entrar. Então, ele sendo do grupo, talvez melhore realmente a verba. Aí é uma luta dos grupos, né? Pedir mais dinheiro. Eu queria, dentro das que vocês estão falando, né? Porque a gente cai na produção, eu queria apresentar para vocês o livro, porque nós estamos aqui com algumas pessoas autoras, para que a gente, porque assim, várias dessas pessoas que estão aqui hoje, não estão todas aqui, elas vieram fazer a disciplina, algumas eu nem lembro se já sabiam o recorte da disciplina, mas elas foram mobilizadas a trabalhar a questão da acessibilidade a partir da sua própria pesquisa, né, de que estava aqui fazendo mestrado ou doutorado, ou ampliar, como por exemplo, um colega que está aqui, que não está aqui, que foi o Marco, que ele falou, por exemplo, ele está fazendo um estudo sobre essas encenações da Paixão de Cristo, né? Enfim, um contexto e tal. Mas aí ele quis problematizar a acessibilidade na Paixão de Cristo, ou seja, não é uma camada da pesquisa dele, mas durante a disciplina ele problematizou como é que essa encenação que é itinerante, então como é que a acessibilidade vai se dar no percurso todo. Foi muito legal. E aí, volta lá. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, não, o sumário. Ele só avança. Ele não volta. Nem componente? Isso, então assim, nós tivemos a Mônica Gaspar, que fez um trabalho específico a partir de uma análise de uma peça, que estava até apresentando aqui em Brasília, que chama Fim de Partida, do Samuel Beckett, que tinha uma pessoa com deficiência em cena. Tá? Eu vou pular aqui um pouquinho antes de chamar o Guilherme, só porque a Ivone é mãe, né? Tem que buscar a filha na escola. Então eu vou pedir os colegas para falar assim 5 minutinhos do que é o seu capítulo, para que a gente possa abrir. Ivone,
O capítulo dela chama Letramento acerca do acolhimento de crianças com deficiência nas escolas da infância e anos iniciais do ensino fundamental, entre relatos de uma professora e dizeres das narrativas das crianças. Ivone Garcia Marins está fazendo mestrado aqui no PPG-100 com a professora Luciana Hartmann. 5 minutinhos para você falar, enfim, a partir da disciplina, apresentar seu texto e o que te mobilizou na questão da acessibilidade. Me achar, me entender. E aí eu fui visitar a minha pesquisa e a minha vivência de professora. E uma coisa que o Flávio falou, né, da criação, né, de estar no currículo quando é visível, né? Aí eu fiquei pensando nisso, porque eu não tive essa formação. E eu sou da pedagogia, eu estou fazendo mestrado em artes cênicas, então eu não tinha essa vivência de teatro. E aí quando eu vou lá, eu não tenho essa formação. Só que eu chego na escola e eu tenho uma criança de 4 anos com paralisia cerebral. E eu tenho uma coordenação da escola que me dá um planejamento dizendo: a gente vai fazer essa brincadeira enquanto o seu aluno não vem, todas as turmas vão fazer. E aí você tem que fazer com a sua turma. E aí eu fiquei pensando, né? Eu coloco vários relatos lá. Então como que eu vou fazer isso? E aí eu fui pensando nisso, uma adaptação. E aí eu fui guiando a criança na cadeira de rodas para pegar as outras crianças. Então foi um momento assim muito rico. Então eu quis escrever sobre isso porque eu acho muito importante a gente falar desse letramento, né, acerca da deficiência na escola. E aí eu trago vários outros relatos, né, das crianças acerca disso, de capacitismo. Então um dia a gente foi ver aquele filminho, Cordas, não sei se todo mundo conhece, né, uma criança com paralisia. E aí as falas das crianças, né, e o debate que elas promovem ali, que eu trago no... Então uma fala assim, eu falei, mas ele consegue brincar? Uma criança não, ele não consegue fazer nada, porque ele só fica assim parado. E aí outra criança provoca, não, mas ele brincou de outra maneira, mas ele brincou. A Maria amarrou uma corda no pezinho dele. Então assim, eu vou discutindo e trazendo algumas narrativas, né? Uma criança, ela fala assim, que na escola, quando alguém quer xingar uma criança, chama de autista. Então, por que a gente vai trabalhar isso, né? E ela falou assim, aí abaixou a cabeça, né, performando e falou: os autistas são como peças de quebra-cabeça fora da caixa. E aí aquilo ficou assim, ressoando em mim. Então, por que a criança estava dizendo isso? Né? Em um outro momento, eu coloco que uma criança falou assim, que teve uma apresentação de dança na escola, e que era um grupo, né, o grupo PES aqui da UNB, né, ele não soube dizer ali, mas que dançava na cadeira de roda. E quando chegou a pessoa que dançava, todo mundo falou que não ia conseguir. E ele fala, né, foi uma apresentação tão incrível, a melhor apresentação de dança que eu já vi. Então, que bom que a minha escola trouxe, você não acha, tia? E aí eu disse assim, isso é muito rico. Então, assim, quanto que a escola também tem esse papel, então, de ser acessível, a gente aprendeu na disciplina, acessível e acessável. Então, ter pessoas com deficiência na cena, você, né, ter facilidades com as tecnologias assistivas, né, ingresso. Então, que tudo isso é um conjunto, né? E como que as crianças, assim, né, tão pequenas, de educação infantil 4, 5 anos e de ensino fundamental, problematizam essas questões. Então, tem outros relatos também lá no artigo. Mas é pensando isso, assim, e a professora, assim, uma professora que traz uma criança com deficiência auditiva para ser a protagonista na festa junina, para trabalhar a Rosinha no cordel do Velho Chico. Então, quanto que isso tudo é importante. Então, é isso, acho que eu falei mais que 5 minutos. Não, tá ótimo. A disciplina, ela versou também, gente, sobre a perspectiva do teatro e educação. Vocês estão vendo como é que é importante também a gente ter intérpretes que, por exemplo, o intérprete já tomou a atitude e foi para lá. Entendeu? Ou seja, é isso, o intérprete também já se coloca dentro do contexto, né? Não é só promover a comunicação acessível, né? Tem uma atitudinal aí. Bom, nós tivemos, eu só vou pular aqui, a Maria Cristina não está aqui mais, não estou vendo ela aqui, se ela chegar, ela trabalha com a questão da simulação, né? De ator e atriz na simulação clínica realística, né? Quando a gente trabalha na questão de pessoas do teatro com a medicina, por exemplo, né? Da questão das situações problema para resolver, como também bombeiros passam por isso. Só que aí ela quis trazer uma discussão entre, enfim, verossimilhança entre arte e vida e a pessoa com deficiência nesse contexto.
né? Mas são camadas dessa ampliação, dessa acessibilidade cultural e do nosso entendimento do que é artes cênicas. Pode passar, eu só vou apresentar e depois eu volto nele. Aí nós tivemos, Catiane daqui a pouco vai falar, nós tivemos o marco que foi acessibilidade cultural no contexto da encenação da Paixão de Cristo em Planaltina, né, que é aqui no Distrito Federal, ou seja, tem textos que não trazem solução, trazem problematizações, trazem reflexões, trazem questionamentos, né? O Alan, ele trabalhou com, vou dizer o texto, né, o título, Uma Coisa e Outra, acessibilidade cultural e inclusão de pessoas com deficiência e idosas. A deficiência às vezes acompanha a questão da idade, mas não necessariamente toda pessoa idosa é uma pessoa com deficiência. Temos as camadas da mobilidade reduzida, então isso ele vai trazendo, que ele trabalha com mestres da cultura popular. Cavalo marinho. Né? E o cavalo marinho, que não é que é interessante. Essa pessoa mais velha, nossa, é o mestre, sabe tudo, mas não tem o vigor do jogo, da hora da brincadeira. Então, como que no próprio, ou seja, de um lado, essa pessoa mais velha, o saber que traz tudo, é a biblioteca ambulante que não podemos perder, mas ela não dá, mas não vai colocar ela mais no jogo da dança, da brincadeira. Então foi muito interessante, ele estuda esse lugar e ele foi problematizado a pensar a acessibilidade cultural nesse lugar, né? E ainda ele provoca, viu, professor? Como é que vai fazer a audiodescrição de uma brincadeira dessa que é viva, que tem um roteiro do cavalo marinho, mas ele é vivo, né? Ele é muito improvisado, é no lugar, na hora das pessoas, então dá para ter um roteiro fixo, é fantástico, né? E aí eu vou convidar o Guilherme, que eu vou deixar a Catiane por último, porque a Catiane já anunciou, entendeu? E aí o Guilherme aqui também, você quer falar? Sim, vou pedir para quem for falar, se sentar ao lado da internet, para a gente poder pegar, captar. Ele já está aqui, ó, já entendeu. E aí Guilherme está fazendo doutorado com César, né? Isso. E aí o texto dele chama Som, Caminho e Encontro, 3 especulações sobre o processo criativo de sonoridades da cena e audiodescrição. Então, olha, uma outra camada para audiodescrição. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Quando eu comecei a pensar nesse texto, eu trabalhei há muito tempo como sonoplasta. Trabalho fazendo criação de sonoridades para cena, para teatro e algumas outras coisas, tipo rádio, cinema. E eu estava com isso na cabeça, muito provocado pela própria disciplina e pela forma com que muitas vezes a gente pensa, a gente pensou inclusive na disciplina enquanto problematização, de pensar que às vezes a acessibilidade, o objeto, a tecnologia, ela era voltada muito a uma questão puramente comunicacional e como que a gente poderia dar um outro salto ali para outros caminhos, né? Com isso na cabeça, pensei, quando eu faço sonoplastia, eu acho que muitas vezes eu estou trabalhando com uma coisa que é linear, que não é exatamente comunicacional, mas é também comunicacional. Como que ficava nesse entre? Aí pensando nesse entre, eu comecei a pensar nessas 3 especulações. Então são 3 ordens de como essas coisas da audiodescrição e das sonoridades da cena, elas se encontram e que acaba sendo até uma tautologia, uma obviedade pensar que a audiodescrição é uma sonoridade da cena, porque ela já faz parte. Então pensando em 3 especulações de como elas eram próximas, como que elas se cabem, como que elas se imitam dentro do processo criativo, eu fui desenvolvendo esse texto. Foram 5 minutinhos? Não, você ainda tem uns 2 ainda. Não, mas é só isso que eu corri bastante, fiz aqui um speed. Então tá bom. Eu queria trazer então um complemento que quando a Catiane vem pra cá, por exemplo, olha como é que é interessante. O professor César, que é o orientador dele, né, professor aqui da área de voz, está fazendo, né, um dicionário, um grande projeto CNPq sobre sonoridades da cena. E aí, por exemplo, eu fui convidado, o Flávio foi convidado, né? Teve mobilização do próprio Grêmio. O que eu quero dizer? É um grande dicionário de voz, com vários verbetes. Mas, por exemplo, nós vamos ter um verbete sobre acessibilidade cultural, geral, o que é? Nós vamos ter um verbete sobre audiodescrição, entendendo que é uma sonoridade
né, da cena. Então, ou seja, essa mobilização já vai ficando aqui. É essa mobilização que a gente precisa. E Catiane, cadê o de Catiane? Aí. E aí, Catiane, naquela época era aluna especial e hoje já é mestranda aqui com a orientação de Rita. Então, Catiane traz pra gente, né, uma experiência também que chama O Corpo que Vê por Elas e para Elas. Proposição cênica para e com pessoas com deficiência visual. Eu acho que é muito interessante prestar atenção no título, né? Que eles falando para e com. Tá certo? Kate. Eu escrevi sobre um grupo, chama O Corpo que Vê. Ele foi criado pela Lúcia Correia, que é diretora e audiodescritora. Então, aquilo que você está idealizando, né? Ela conseguiu, como artista da cena, do teatro, ela fez curso de audiodescrição, então ela uniu essas duas coisas. E começou tudo com uma oficina lá no Espaço Cultural Renato Russo, né? Que eram 3 meses de oficina. Ela abriu um curso de teatro para esse público especificamente, com deficiência visual, e fez uma montagem. Então essa montagem, ela também usou justamente o que o Guilherme estava falando da audiodescrição como sonoridade da cena. Então ela é diretora da peça, ela está em cena, ela faz a audiodescrição ao vivo em cena também, com esses alunos artistas, né, com deficiência visual. E a partir dessa oficina virou um grupo mesmo, tinha mais alunos quando estreou. Hoje eu estou no grupo também como orientadora de movimento, não está nesse texto. Então esse texto é sobre o momento que eu ainda estou de fora, observando como foi o processo de montagem. Também fala do iluminador, como ele construiu a luz para pessoas cegas, ele deu uma oficina antes para elas. Também para ver o nível de sensibilidade que cada um tinha com as luzes, por exemplo, luz branca era ruim, o outro luz amarela, né? Porque quando a gente fala de pessoas cegas, não são, né? São pessoas com deficiência visual. Algumas têm percepções de claro, escuro, outras têm baixa visão. Então, toda a luz do espaço também interfere, né? Na percepção dela. E acho que é isso também, eu já falei um pouco antes. Então, como que a Lúcia, como diretora, construiu esse universo com eles em cena e pensando que, né, haviam pessoas com deficiência visual assistindo. Teve apresentações com intérpretes de Libras também, que ela colocou, a que a gente fez esse ano, que é o Espaço Pé Direito no projeto Incubadora. Ela convidou, não tinha verba para intérprete de Libras, olha só, era um evento de acessibilidade, não tinha, ela teve que conseguir alguém e tal, depois acho que conseguiram uma verba lá para pagar uma pessoa que só vem na hora, mas ela convidou ela já conhece, né, como ela está nesse mundo, alguém que teria disponibilidade para entrar dentro da cena junto. E lá teve 2 apresentações no mesmo dia, antes de entrar ela organizou, e como ela também estava em cena, às vezes ela colocava a mão na intérprete no ombro, conduzia a intérprete e criou-se um jogo entre elas. A intérprete não ficava só no cantinho parada, ela também se movia. É isso. Beleza. Gente, nós temos 5 minutinhos aqui, se alguém quiser perguntar, comentar. Eu já estou meio que quase tomando seu lugar de mediano. Mas a intenção também é que vocês leiam o livro, né? Que não é para a gente contar tudo, né? Está disponível online, ainda não temos versão impressa. Ele chama Artes Cênicas. Onde que está o seu livro? A editora chama E-Manuscrito, aquela lá. No site do SEM, na divulgação do evento, também tem o link do livro. Tá bom? Ou então você joga tá em todas as, como fala, aqueles buscadores gratuitos assim. Mas no PPG-100 também foi bem divulgado. Tem até na Amazon, gratuito. A gente... E ele tá, pelo menos, a gente já fez o teste, ele está ok para leitores de tela. Tá? Então a gente já sabe, se pergunta. É bom escrever também, né? Por favor, faça o exercício. Bom, um prazer, eu sou Ana França, sou uma mulher branca, de cabelos
na altura do ombro, cacheados escuros, tenho olhos castanhos, uso óculos arredondados de armação transparente, tenho nariz pequeno e lábios finos também. Tenho mais de 1 metro de altura e no momento estou usando uma blusa xadrez listrada, amarelo e preto e um short jeans. Estou sentada numa carteira escolar. O que eu queria perguntar é a respeito do processo de pesquisa que vocês fizeram no Amapá. No captei a informação se ela foi feita com pessoas tanto com deficiência e sem. Do processo de eu não entendi. De extensão do tá. Foi? Não, na verdade, o projeto de... Bom, são casos. O primeiro que eu falei, ele foi aberto só para pessoas com deficiência, para se inscrever na oficina de teatro pessoas com deficiência específica, ou foi só para surdos, pessoas surdas, ou qualquer deficiência. As pessoas que não tinham deficiência eram os alunos de teatro que estavam ali organizando. E o Dani também. Da extensão tinha alguns pessoas do CAP que eles eram pessoas que enxergavam, né? Por exemplo, a acompanhante da Elisângela, a mãe do garotinho, do Bernardo. Então tinha 2 ou 3 pessoas que enxergavam, mas o restante, a turma era cega. Mas é bom, mas eu acho que sua pergunta traz o seguinte: a oficina é voltada para este público. Então a pessoa que está ali, que enxerga, ela sabe que a metodologia é pautar, não tinha 2 metodologias. Eu perguntei para conseguir realmente fazer a pergunta. Aí eu vou só reforçar com outra. As pessoas envolvidas nessas oficinas, elas já tinham alguma vivência no teatro? Eu lembro que você mencionou que elas tinham ido para a oficina por quererem fazer o teatro, mas eu não entendi se elas já tinham experiência. Vou dar responde, ele responde. Na Libras, que também tem uma provocação que saiu aqui, né? Nós não temos muitas pessoas com deficiência na universidade, porque também o pessoal acha que pessoas com deficiência, só as pessoas surdas, e vão para Letras Libras, né? Não pode estar em outros cursos, né? Eles também têm que estar nesses lugares. As pessoas surdas, elas que eu convivi nessas experiências, tanto eram do curso de Letras Libras, o curso de Letras Libras incentivava o fazer teatral. Então, mas assim, elas tinham um fazer teatral, digamos, escolar, acadêmico ali, dentro da coisa, mas talvez não tinham tanto esse lugar da produção teatral, né? De ir num lugar, num espaço, enfim, né? Não estou falando que é menor o que fazer dentro da sala, mas é mais profissional, vou dizer assim. E com as pessoas, na verdade, 98% das pessoas que eu trabalhei no Amapá não tinham essa experiência de ser público, porque as divulgações também não são acessíveis e elas não vão. Com toda humildade, pensando aqui agora, eu acho que a gente do curso de teatro que causou isso, porque pensando que nós tivemos uma aluna que fez um TCC onde a audiodescrição foi aberta como dramaturgia, e nós tivemos pessoas com deficiência validando a cena no processo, não só assistindo, mas durante o processo, muitas nunca tinham ido ao teatro, e foram já como consultoras. E nesse caso dessa última experiência, muitos já tinham essa experiência de público, por conta desse trabalho que a gente já vem realizando, o pessoal do CAP, tanto no teatro como no audiovisual, também a gente tem algumas ações de cinema, né, com eles, mas de fazer aula de teatro não. Era a primeira experiência deles enquanto pessoa que faz aula de teatro, né? Eles só assistiram por conta dessas ações que a gente levou eles, né? Mas aí, fazendo teatro foi a primeira vez deles. Né? O Flávio, por exemplo, fez a audiodescrição, uma parceria com o festival, que lá chama FIM, né? Festival de Cinema do Amapá, de Imagem e Movimento. E aí teve uma sessão de audiodescrição, né? Nós conseguimos... porque a gente falando aqui, eu vou pensando nas loucuras, nós conseguimos fechar, não sei se aquilo no Brasil tem, né? Que é a rede de cinema Cinépolis. Enfim, mas essas grandes redes de cinema. Lá no Amapá tem shopping. Nós conseguimos, numa loucura, fechar uma sessão só para as pessoas cegas de graça com audiodescrição. Toparam, enfiamos lá 30 pessoas
e fomos juntos, alunos foram, um cinema só para nós, achei chique, entendeu? Para viver essa experiência, né? E aí são camadas, o filme era Mussum, filme nacional, na Semana da Consciência Negra, tinha um aspecto racial, foi tudo muito escolhido, assim. Então, esse movimento, né? Eu acho que alguém você queria falar. Acho que eu sei. Agora eu vou realmente fazer a pergunta, porque eu queria convidar. Deixe Vocês têm que começar a falar também se uma pessoa neurotípica e os processos de raciocínio, sabe? A pergunta que eu queria fazer é a respeito da... É porque, assim, eu entendo que muitas vezes, quando a gente entra para fazer teatral, a gente entra muito no lugar de desconforto, né? Então, o processo para se sentir seguro, para se experimentar, para se colocar em cena, precisa acontecer. E aí, a minha pergunta é, como vocês propuseram esse espaço seguro de conforto? Foi por meio de jogos teatrais ou por outra maneira? Eu acho que sim. O que eu percebi é que a turma, inicialmente ela estava muito receosa pela aquela coisa que é para qualquer turma, né? Não somente para uma turma de pessoas cegas. O que é que se faz numa aula de teatro? Eles falavam muito assim, professor, o que é que se faz numa aula de teatro? Aí, vamos lá, vamos jogar, né? Aí a gente fala isso, vamos jogar, né, e tal. E assim, foi muito interessante porque a disponibilidade deles, eu até falei isso para eles, assim, eu queria parabenizar vocês, não porque vocês são uma turma de pessoas cegas e fizeram uma ótima aula, mas porque vocês estiveram muito dispostos, né, se entregaram bastante na aula, independente de ter ou não a deficiência, porque eles estavam muito abertos ao jogo, né? E era uma turma muito legal, porque era uma turma mista, né? Então tinham crianças, tinham pessoas de 70 anos, tinha pessoas de meia idade ali, mãe, filho, que enxergam, que não enxergam, e aí estavam ali se aventurando ali naquela experiência que a gente propôs. O que eu diria é que a gente abordou da mesma forma como a gente abordaria pessoas que enxergam, né, para convidar para uma aula de teatro, né, da mesma perspectiva. Especificamente aquela turma, eles se jogaram muito, né, então isso foi muito legal. Mas é claro que a gente tinha que observar algumas questões ali, né? Por exemplo, até que eles encontrassem segurança para caminhar pelo espaço, que a gente falou, gente, nós fazendo o clássico jogo de caminhar pelo espaço, clássico exercício de teatro que todo mundo faz, né? E aí como é que caminha inicialmente aquela coisa, né, de caminhar com medo, depois já estava como, né, jogando de bola que se bate, aí depois se batia, mas depois já eles até encontram as estratégias, né? A própria turma encontra. Foi uma coisa legal que, por exemplo, uma parou a aula e falou, espera aí, deixa eu só falar uma coisa, que a gente não se atentou para isso. Ela falou assim, para cego, é muito importante que vocês pensem uma coisa. Pro lado é sempre direita ou esquerda, tá bom, gente? Não diga assim, vai pro lado, vai pro outro, não, diga que é direita ou que é esquerda, porque aí a gente vai saber para onde é que é. Então você diga cima e baixo, tá? Então ela deu um momento que ela parou e ela solicitou determinada instrução que a gente desse, né, a partir da perspectiva deles, né? Isso também foi muito legal, essa coisa que a gente vai aprendendo no decorrer da aula, né? Então a gente foi nesse jogo de se conhecendo, né? De ir ali tateando, né? Encontrando ali a energia da aula, mas rolou muito legal, assim, foi muito bom. E foi bem legal, assim, porque foi como qualquer turma, sabe, de teatro, não tinha uma especificidade, porque era uma turma de pessoas cegas nesse sentido, né? Eles se doaram da mesma forma, né? Mas aí tem coisas que a gente vai percebendo, por exemplo, uma coisa que eu fiz, uma coisa que ficou comigo, assim, depois até para eu refletir, né, sobre isso. Teve um determinado momento que a gente teve um momentinho de trabalho de voz. E aí, teve aquecer, né, fazer movimentos com a boca, teve um momento que um dos estudantes propôs que eles tocassem no rosto para entender essa movimentação, né, que a gente estava fazendo vogais, então bem aberto. E aí, uma coisa que eu fiz, eu peguei a mão do Bernardo, de 10 anos, e eu coloquei no meu rosto. Eu senti isso, né, porque eu estava com a barba maior. Quando ele tocou, ele falou, não, eu não quero. Porque ele é uma criança de 10 anos, então eu acho que para ele foi chocante a sensação de tocar um rosto barbudo, sabe? Eu não sei como é que é a relação com o pai, se o pai é presente ou não, se o pai tem barba, se o pai não tem barba, mas eu senti que foi exatamente por conta da minha barba que ele falou, não, eu não quero. Ele falou, Beato, não, eu não quero. Aí eu já entendi, já respeitei o lugar dele, né?
E aí, bora, Bernardo, a gente vai abrir a boca e tal. E aí ele fez de boa, né? Mas essa coisa da sensação de tocar num corpo ali, né? E talvez para ele não é, né, ali familiar para ele, da coisa, né? Talvez ele, a mãe, toca muito, talvez o rosto da mãe, mas não tocou assim o rosto masculino com barba, aí ele sentiu um pouco assim, não quero, né? E aí, ó, até que ponto o toque também é interessante nisso, né? Então sempre está sempre, né, prestando atenção no que rola, o que não rola, o que funciona, o que não funciona, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Eu queria só complementar rapidinho, para a gente fechar, que é o seguinte: primeiro, que de forma geral, quem nunca fez teatro acha que fazer teatro já é a produção, já vou ensaiar uma peça. Então muita gente não sabe que a gente tem uma metodologia, né, de fazer uma aula. Então isso é uma questão geral. Eu acho que tem uma questão do toque. A minha experiência me diz, que eu geralmente trabalhei com o pessoal do CAP, porque também, assim, é um corpo que também tá muito na defensiva, né? O corpo da pessoa cega. Eu tô tocando, vou esbarrar, vou me proteger, vou me machucar. Então, às vezes, você vai tocar na pessoa, tá? Você pediu a pessoa tocar em você, passa por outras camadas, independente de deficiência, a questão do toque, né? No corpo. Mas, talvez com essas pessoas isso potencialize mais, né? Por exemplo, algum movimento que a pessoa pode achar que está aparecendo a roupa íntima, tô falando que já passou. Tô falando, não tá aparecendo. Até falaram, então vem com a roupa, uma blusa maior, para você se sentir à vontade, né? Põe uma bermuda debaixo da saia, né? Enfim. E eu queria te falar, por exemplo, assim, eu acho, porque a sua pergunta, quando nós recebemos uma aluna cadeirante, ela foi até comigo, a primeira aula dela do primeiro período. Eu perguntei para ela assim, posso tirar você da cadeira? Porque também eu queria entender outros lugares, né? Então, depois ela começou a sair da cadeira, em que momento ela usava a cadeira, que momento não usava. A cadeira era uma extensão do corpo. Então, por exemplo, os alunos começaram a não interagir com ela, por um lado, por respeito. Falou, como é que eu vou tocar nela? Ela falou, não pode tocar na cadeira. Porque tinha hora que a mãe entrava, porque era uma ajudante, mas o aluno precisava interagir com ela. Então, empurra a cadeira também. A gente começa a entender que a cadeira é o complemento do corpo, por exemplo. A gente não conseguiu efetivar isso, mas a gente começou a pensar o seguinte, por exemplo, desde entender que ela ia chegar mais atrasada nas aulas, porque ela tinha que esperar, ela morava na Zona Norte, a universidade era na Zona Sul, e o ônibus com acessibilidade, ela tinha que esperar o ônibus com acessibilidade para vir para a faculdade, então demorava, e entender que quando ela chegava dentro da sala de aula, a cadeira de roda sujava a sala. Então ela começou a ficar incomodada, mas aquela cadeira era do corpo. Aí a gente começou a falar, temos que ter uma segunda cadeira? Vamos criar um processo de limpeza da cadeira? Porque ela começou a ficar incomodada, porque a cadeira vem com a terra, o asfalto da rua, mas ela precisa da cadeira. Do mesmo jeito que quando ela começou a ter uma cadeira elétrica, que foi ótimo, porque... Foi o caso de tirar o sapato, né? O caso de tirar o sapato, porque ela começava, aí não precisava de ninguém tocar na cadeira, ela dentro da sala, ia criando, entendeu? Então, são essas o que eu acho, eu falo com você o seguinte, hoje eu posso te dar receitas de bolo a princípio, embora cada pessoa é uma pessoa, mas sempre é a questão da pessoa estar ali na sala com você e você fazer o combinado e perguntar para ela, posso fazer isso, não posso tocar, não posso, né? Que tipo de aquecimento vamos fazer para esse corpo? Por exemplo, para fechar, essa aluna cadeirante ainda tinha uma mobilidade reduzida, tinha um atraso neuropsicomotor, ela teve paralisia cerebral que afetou a fala. E aí eu falei, gente, como é que eu vou... Eu não entendia nada que ela falava, mas quando ela cantava eu entendi. E aí eu olhei assim pra ela e falei, comprei aquele negócio de fazer bola de sabão, que a gente pega pequenininho, faz assim. Eu falei, vai pra casa e daqui uma semana você tem que chegar aqui fazendo essas bolinhas. Mostrei. Por quê? Porque na minha cabeça, porque também a área de voz me interessa, na minha cabeça eu pensei o seguinte, se ela conseguir promover o controle de soprar e fazer todas essas bolinhas, que é o combinado do brinquedo, eu não sei explicar, mas a organização que ela conseguiu muscular para isso acontecer, quando ela chegou e fez, ela virou outra pessoa falando, porque ela descobriu por ela mesma, sabe, o mecanismo. E eu só quero para fechar, mas eu vou deixar engraçadinho. Primeiro eu vou falar um que não é engraçadinho.
esse público com os quais a gente trabalha do CAP, uma vez a gente discutiu sobre a questão racial. E aí eu fui perguntar para uma específica que estava fazendo, que é a audiodescritora consultora, como é que era a questão para a audiodescritora narradora e roteirista e para a audiodescritora consultora, que trabalham com essas pessoas. Como é que vocês trabalham a questão que elas queriam falar sobre o colorismo? Porque as pessoas estão falando, gente, vai na palestra e já acha que todos os homens e mulheres são iguais. Ninguém fala que é gordo, que é alto, que é baixo, que é preto, que não é, enfim. E aí eu falei, como é que vocês trabalham então esse colorismo? Embora a gente sabe que tem questões sobre esse termo, mas é essa expressão que eu usei. Ela falou assim, qual a lixa de fazer obra? Sabe o que é a lixa? A lixa preta? De lixar a parede? Sim. A pessoa negra retinta, eles falavam, associavam com aquela lixa mais grossa. E a pessoa menos retinta com a lixa mais fina. Eu falei, eu até repito porque é o seguinte, você imagina então quando alguém falava que era negro retinto, que imagem asquerosa vinha para a pessoa, né? Porque você tocava na lixa grossa, que a lixa grossa machuca, se você passar a mão assim, você arranha, você rasga a sua mão, olha que loucura. E a gente vai falando essa desconstrução, não pode ser isso. Porque tem um filme que chama Vermelho como o Céu, né? A pessoa, como a Catiane falou, mesmo quem nasceu já cega, ela vai criando uma imagem das coisas, né? Vai fazendo as suas decodificações. Mas essa associação que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, este grupo que vocês viram, para fechar, eles têm uma festa só de cegos, que chama Cegofarra. Só vai pessoas cegas. E na piscina. É uma pegação. Você tá entendendo? E a gente não pode entrar. É só esse, você tá entendendo? Então são esses mecanismos que se usam. As pessoas do carro param na porta, me deixa aqui dentro, mas daqui pra cá você não. Entendeu? E o pau quebra na cegofarra. Como diz eles, ninguém tá vendo mesmo, então ninguém é de ninguém. É isso, entendeu? Então assim, gente, eu queria agradecer o Flávio, que eu sou aqui do PTGC, mas o Flávio é lá de Macapá para poder, né, tá com a gente. E agradecer gente que fez essa organização maravilhosa, agradecer aí os pupilos que publicaram com a gente. Quinta-feira a gente está aqui às 2 horas na aula do professor Jackson. Na sala de baixo. Na sala de baixo, às 16. E a gente vai falar específico de acessibilidade cultural como tecnologia cênica, que é o doutorado do Flávio, vai ter estudos de caso, né? Mas pensando na questão da visualidade da cena, estão convidados. As intérpretes de Libras, sim, da diretoria de acessibilidade da UNB, que atenderam o nosso chamado de última hora e vieram. A Rosa Pires Fernandes, que ajudou na produção desse evento. A Luana Ximenes Parreiras, já foi, mas ela ajudou na publicidade do evento, na divulgação. E aos autores, né, que estiveram aqui, ao Guilherme, a Guilherme Maia, Ivone Garcia Marins, Catiane Ribeiro Negrão. E a vocês, Emerson de Paula e Flávio Gonçalves, muito obrigada. Na quinta-feira a gente está de novo na sala de baixo para a gente continuar essa conversa que tem outros desdobramentos. Às 2 da tarde, aqui na BP 16. Obrigada, gente.